Bom, você já me conhece? Eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. A maioria das pessoas vem para o casamento com aquela ideia de que tudo será perfeito e de que o seu cônjuge o fará feliz. Mas com o passar dos dias e dos tempos, ela começa a perceber que as coisas não são bem assim. Pois afinal de contas, o casamento ele é composto por algumas partes que, se não forem bem administradas, não estiverem no centro da vontade de Deus, podem trazer transtornos e problemas dentro do casamento e muitas decepções. Nós vamos apresentar algumas destas partes. Por exemplo, o casamento é uma união de mentes, onde duas pessoas de pensamentos diferentes, convivendo debaixo do mesmo teto, precisam harmonizar a sua maneira de pensar para terem um bom convívio. A segunda parte que eu gostaria de apresentar é que o casamento é uma união social, ou seja, as pessoas vêm de famílias diferentes, formada por grupos sociais diferentes, e cada família com seus problemas, com as suas dificuldades, com o seu contexto cultural, político, religioso e econômico, e vão formar um novo grupo social, que a bem da verdade nós vamos denominá-lo de microcélula, ou a célula máter da sociedade, que é o grupo familiar. Portanto, quando você vem de grupos sociais diferentes, com cosmovisões diferentes, você também vai trazer um pouco disso para o seu casamento. Então, é a segunda parte que nós queremos apresentar, é justamente esta herança social que traz uma cosmovisão diferente e que dificilmente você vai se desvincular desta herança social que são os seus parentes, os seus pais. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que o casamento também é uma união de sentimento. As pessoas não vêm para o casamento totalmente destituídas de sentimento. Isso envolve amor, envolve paixão, envolve carinho, envolve afetos, afagos, etc. E o quarto ponto que eu gostaria de destacar é que o casamento também é uma união física. E quando eu falo de união física, de duas pessoas debaixo do mesmo teto, a consagração desta união física é o ato sexual, que é a coroa do casamento, é aquilo que traz aquele brilho para o casamento. E um quinto ponto é a união econômica, porque uma vez que vocês se uniram, existem partes do ponto de vista financeiro, casas, poupanças, enfim, tudo aquilo que está relacionado à economia e também à administração da economia dentro do lar. E por último, o casamento também é uma união espiritual, pois ele foi constituído por Deus, é portanto um ato divino e é bem da verdade a primeira instituição divina. Agora o que acontece? Nem sempre essas partes, nós podemos destacar aqui, estão em perfeita harmonia. Nem sempre estas partes que nós acabamos de citar, 6 partes, estão em perfeita harmonia. E por não estar em perfeita harmonia, isso pode trazer alguns transtornos, momentos de infelicidade, momentos de decepção, momentos de frustrações. Agora, diante de tudo isso, com razão nós perguntamos: o que podemos fazer para que esse casamento, digamos assim, não seja perfeito, mas seja um casamento feliz,
Um casamento ideal, qual é o segredo para esse casamento feliz? Como podemos ter um bom casamento, não um casamento perfeito? Bom, posto isso, eu quero convidá-lo a fazer a leitura no primeiro livro da Bíblia, conhecido como Bereshit na língua hebraica ou como Gênesis na língua grega, no capítulo 2, versículo de número 24. Vem comigo. Assim está escrito na palavra de Deus: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu li aqui na nova versão internacional NVI. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Veja que na criação, de um, Deus fez dois. Mas no casamento, de dois, Deus faz apenas um. Na criação, de um, Deus fez dois. Mas no casamento, de dois, Deus fez apenas um. E por falar em casamento, vale salientarmos aqui a questão da palavra casamento. Afinal de contas, qual é a origem da palavra casamento? Do ponto de vista etimológico, a palavra casamento vem do latim casamentum. E casamentum, do ponto de vista etimológico na cultura antiga, significa um terreno com casa. Casamento, terreno com casa. E é por isso que surgiu o adágio, a expressão, quem casa, quer casa. Porque casamento, terreno com casa. E por isso, quem casa, quer casa. Nós não poderíamos deixar de salientar também que o casamento é a primeira instituição divina. Portanto, o casamento, a primeira instituição divina. E eu gosto muito de recorrer ao que diz aqui na Bíblia do ministro, na cerimônia de casamento, muito oportuno, algumas ideias que eles apresentam aqui a respeito deste assunto. Olha o que eles dizem sobre o casamento. O casamento é um estado honroso, estabelecido por Deus e santificado pela presença de nosso Senhor nas bodas de Caná da Galileia. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor de Deus. Foi ordenado, isto é, para o companheirismo, o apoio e o consolo. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família. No Jardim do Éden, Deus instituiu essa união a partir do primeiro casal humano. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser honrado por todos, de acordo com Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Aqueles que se casam decidiram aceitar este estado honroso. Casamento, do ponto de vista civil e do ponto de vista jurídico, como está na nossa Constituição, é a união de um homem e de uma mulher a fim de cumprir os propósitos que nós acabamos de apresentar. Portanto, a nossa Constituição comporta esse tipo de união entre duas pessoas de sexo diferente, ou seja, um homem e uma mulher. Em primeiro lugar, havia um contrato de casamento. Algumas pessoas tentam questionar a questão do cartório, dizendo assim, no Antigo Testamento não havia um cartório. E por essa razão eles são levados a pensar que o casamento era assim, bagunçado. Não, não era bagunçado. Tanto é verdade que em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, essa verdade está apresentada. Quando havia a questão, por exemplo, do divórcio, tinha que haver um contrato desfazendo aquele primeiro casamento. A carta de divórcio, que é o Logos Apostasion, que era uma rescisão contratual.
Portanto, os pretendentes precisavam assinar um contrato. E esse contrato ele era conhecido como ketubá. E a ketubá, ela tinha algumas cláusulas que era expressa pelo eruzim. E olha que interessante. Do ponto de vista da noiva, nós vamos falar apenas de algumas exigências. O que era exigido da noiva? Primeiro, pureza. Segundo lugar, fidelidade. E por parte do noivo, o que era exigido por parte da família, porque os casamentos geralmente eram arranjados. Havia até mesmo casamentos políticos, como é o caso de Salomão, né? Por parte dele, havia uma exigência, que em hebraico é chamada de mohar, conhecido hoje como dote. Ou seja, era um pagamento, uma garantia. E esse pagamento poderia ser em dinheiro, em espécie, em ouro, como foi o caso, por exemplo, de Isaac, o preço que ele pagou por Rivka. Rivka, que na verdade é Rebeca. Jacó, por exemplo, que era filho de Yitzhak, ou de Isaac, ele não tinha dinheiro para pagar o dote. Então ele pagou com o trabalho. Ele pagou 7 anos por Raquel, só que sendo enganado por Labão, que no lugar de Raquel lhe ofereceu Lia ou Leia, porque era um costume sempre oferecer a filha mais velha. Depois ele teve que trabalhar outros 7 anos para ter Raquel. É claro que antes que ele trabalhasse os 7 anos, ele recebe Raquel, mas ele tem que cumprir os 7 anos de trabalho para poder ter a posse das duas. Portanto, havia o dote, e a partir do momento que o noivo pagava o dote, a escritura era assinada, eles não eram mais noivos. A partir deste momento, eles eram casados. Só que por enquanto o noivo não poderia levar a noiva para a sua casa. Havia um lapso temporal, um intervalo, em que a noiva ficava na casa dos seus pais, aguardando a volta do noivo, que no momento vinha com uma corte nupcial, como está descrito lá em Mateus capítulo 25, que havia 10 virgens, fazia parte do cortejo nupcial. E ele vinha para buscar a sua noiva, a fim de levá-la para a sua casa. Mas olha que interessante. Antes que isso ocorresse, havia festa, as bodas, a festa de casamento. E essa festa era regada com muito vinho, muita comida, e ela durava 7 dias. Diferente do nosso costume ocidental, lá no Oriente, a festa durava 7 dias. Depois dos 7 dias, então, ele estava apto, ele estava liberado para tomar a sua esposa e levar para a sua casa e concretizar o ato nupcial com a relação sexual, com a relação íntima. E é curioso, porque ele ia passar por uma fase da lua de mel, e de acordo com a Torá, a lua de mel durava 1 ano, ou seja, 12 meses. Não é muito interessante isso? Super interessante. Portanto, a partir do momento então, eles estavam casados, perfeitamente casados. Se você gostou desse vídeo, peço por gentileza que você compartilhe este vídeo e os vídeos do nosso canal PR Elias Soares Oficial. Não se esqueça também de deixar o seu comentário, o seu like, ativar as notificações a fim de que você possa receber novos vídeos de primeira mão e ainda se inscreva, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. E olha, quero anunciar essa grande novidade para você. O livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, terceira edição, acabou de chegar. Já está disponível e a grande promoção é de R$ 74,90 por apenas R$ 50, já incluso a taxa de correio para todo o Brasil, independente do lugar onde você mora. Não importa, qualquer estado brasileiro, em qualquer cidade, nós estaremos enviando para você por apenas R$ 50. É uma super promoção. Portanto, fica aí essa dica para você, caso você queira receber na porta da sua casa, basta que você
faça uma ligação para o nosso número de WhatsApp 0 operadora 11 94901 6633 94901 6633. E essa promoção é por tempo limitado? Esta promoção, na verdade, é uma promoção de lançamento. Então, tem tempo limitado, sim. Tá? É uma promoção de lançamento que nós estamos fazendo para abençoar todos vocês que já estão inscritos e você que vai se inscrever, você que vai estar assistindo esse vídeo, esta promoção é para você. Apenas R$50, já incluso a taxa de correio. 0 operadora 11 94901 6633. Já estava me esquecendo. Nós vamos dar continuidade a este vídeo. Nós começamos primeiro falando sobre as curiosidades sobre o casamento, mas em seguida você estará assistindo o nosso outro vídeo, que é a segunda parte, onde estaremos falando sobre os 3 segredos de um casamento feliz. Já foi gravado esse vídeo, mas logo em seguida nós estaremos soltando um novo vídeo, 3 segredos de um casamento feliz. Não perca esse vídeo, que é muito curioso e muito interessante, e tenho certeza, com a graça de Deus, na orientação do Espírito Santo, muita coisa poderá mudar no seu casamento. E se o seu casamento estiver tudo bem, de repente você conhece alguém que o casamento não está bem. Você pode estar fazendo a indicação deste vídeo, estar compartilhando. Deus abençoe a sua vida grandissimamente, em nome do Senhor Jesus.